Na semana passada nós paramos no versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Vou fazer um resumão do capítulo, versículo 1 ao 5. Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Paulo, nos versículos do 1 ao 5, ele continua falando sobre a figura de Cristo, tá? Ele continua exaltando a Cristo, ele continua dizendo, assim como no capítulo 1, a supremacia de Cristo. Ele continua falando que Cristo ele é o suficiente, tá, para a salvação. Ele continua deixando claro para os irmãos a importância também do crescimento espiritual, para que eles permanecessem firmes em Cristo, porque o ensino que nós recebemos veio de quem? De Cristo. Por isso que é chamada igreja de Cristo, por isso que Cristo é o cabeça, e nós devemos seguir o cabeça, não é isso? Estavam vindo falsos ensinos, Epáfras chega até o apóstolo Paulo e fala para Paulo, está acontecendo isso lá, está tudo bem, a igreja cresceu, os irmãos estão entendendo o evangelho, está crescendo, está tomando grande proporção, porém chegaram uma turminha lá ensinando coisas erradas, contando fábulas humanas, né? Fazendo os irmãos acreditarem que, além de Cristo ter morrido, né, e nós temos aceito a Cristo e nos batizado, tinha que adorar anjos e tinha que também cumprir coisas da lei. Aí Paulo se preocupa em enviar a carta aos Colossenses. Então, ele vai continuar declarando Jesus como principal, como diz lá em João, né? Jesus o caminho, a verdade e a vida, Jesus a única fonte de sabedoria, Jesus, ninguém maior do que Jesus, nem a lei, nem contos humanos, né? E não é diferente dos dias de hoje. Não é verdade? As pessoas hoje, cada um tem uma visão, não é isso? Por isso que tem várias denominações com nomes diferentes. Porque se você perguntar assim, quem é o presidente quem é o fundador, né, dessa igreja? Aí eles vão falar, o fulano de tal, porque ele teve uma visão, teve um sonho, e o Senhor mostrou para ele. Isso acontecia já há mais de 2000 anos atrás. Isso já acontecia lá no princípio da igreja. E não é diferente dos dias de hoje. Eu acho que hoje está até pior. Né? Hoje cada um tem criado o seu espaço, inclusive eu criei também a minha igreja. Né? Eu fui fundador de um lugar. Não me orgulho disso, mas serve como aprendizado. Por quê? Porque você vê como é que as coisas funcionam hoje. Né? Então tem muito mais que o gnosticismo, né? Mas Paulo vai continuar exaltando a figura de Cristo. Cristo é importante. Ele disse no verso 1: gostaria, pois, que soubesse, com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, porque Laodiceia ficava próximo de Colossos, tá? São dois lugares que ele não conseguiu chegar. Laodiceia, que é citada lá em Apocalipse, ficava a mais ou menos 15 quilômetros de Colossenses. Paulo não conseguiu chegar até essa cidade. E por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando essa boa ordem e a firmeza da vossa fé. Paulo não conheceu os irmãos pessoalmente, os irmãos também não conheceram o apóstolo Paulo pessoalmente, só por carta. Mas ele já se declara aos irmãos, mesmo estando distante, né? Olha, eu não estou aí com vocês em corpo, mas meu espírito está com vocês aí. Né? Estamos juntos no mesmo espírito, tenho orado por vocês. Né? Só Deus sabe a luta que eu tenho passado por vocês. Né? Então, ele não tinha conhecimento pessoalmente dos irmãos. Ele disse uma coisa interessante, achei maravilhosa, no verso 3, ele disse assim, eu vou ler o 2 primeiro. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo, ele era o mistério de Deus, foi revelado, né? Jesus veio à terra, foi revelado, foi apresentado, deu continuidade pelos apóstolos, e ele vai dizer assim, e hoje continua, né? Para alguns ainda Jesus é um mistério, e esse mistério vai ser revelado para as pessoas através de quem? Quem é que vai revelar esse mistério para as pessoas? Quando você fala de Jesus para alguém, a pessoa não conhece Jesus, ou conhece e ouve falar, né? Mas quando você apresenta esse Jesus aqui verdadeiro, quem é que vai apresentar para eles? Somos nós, né?
e ele vai dizer assim, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Jesus é a fonte a única fonte. Se isso que estão falando aí não veio de Jesus, então esquece, né? Cuidado com as teologias humanas, né? Vamos voltar para agora começar o verso 6 hoje. A gente já fez o versículo 1 ao 5 na semana passada. A gente vai começar o verso 6 e o verso 7, tá? Quem pode ler, por gentileza? Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 7. Verso 6, né? Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. O que vocês entendem como andar em Cristo? O que seria? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Assim, olha, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Por que Paulo pede para os irmãos andai nele? Porque é interessante isso, irmãos, porque às vezes, a gente está até falando sobre isso semana passada, a gente acha que é só receber Cristo, não é isso? Eu recebi Cristo, me batizei, né? Receber Cristo quando você se batiza, né? Você confessa ali, você se batiza, você recebe o Espírito, você recebeu Cristo, não é isso? Só que não é só receber Cristo, você tem que andar nele, né? Andar, continuar caminhando com ele, Cristo continuar fazendo parte da tua vida, né? Cristo, a gente continuar tendo, mais do que nunca agora, continuar tendo atitude de cristão, né? Andar como Cristo andou, né? Lógico, perfeito não vamos ser, só existiu mas eu tenho que fazer aquilo que Cristo continua falando através da sua palavra, né? Porque às vezes a gente para e pensa assim, eu já me batizei, agora tá bom, já estou no céu, né? Está na porta, né? Mas enquanto ele não voltar, eu preciso continuar andando nele, eu preciso continuar caminhando com ele. Por quê? Essa preocupação de Paulo, para que os colossenses e para nós, nos dias de hoje, não venhamos dar ouvido a falsas falácias, né, como ele diz aqui, fábulas, a mentiras, né, e visões criadas pelo ser humano, ou pelo próprio Satanás, né? Então ele vai dizer assim, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Vocês querem comentar alguma coisa em cima disso? Pode falar, soldado. É meu? Durante todo o tempo da nossa vida, fora os estudos, fora tudo, sempre pensando nisso. Sim. Em cada assunto diferente que vai surgir na nossa vida, vai surgir, a gente pensar como seria em relação a Jesus e os problemas que está acontecendo. Para a gente não ficar desligado. Da vontade de Cristo. E isso vai fazer muita diferença no nosso caminho de conseguir. A gente vai deixar de cometer muitos pecados, que é inerente ao ser humano. É isso aí. E por que a preocupação de Paulo e esse dizer do apóstolo Paulo? Porque, olha, quando aparecerem alguém ministrando para vocês aí algo que não seja, né, algo estranho, diferente do que nós nos ensinamos, aonde é que a gente vai buscar isso? Aonde que eu vou buscar a resposta? Aonde que eu vou buscar a certeza do que é certo e do que é errado, do que é ensinado? É na palavra. Então é isso que ele está dizendo, andar em Cristo. Vocês aprenderam com Cristo, continuem andando em Cristo. Aquilo que Cristo falou. Correto? Aí ele vai dizer assim, nele, lê o 7 de novo, Ju, por favor. Jesus, ele contava algumas parábolas. Cuidado, rapaz. Ele cita bastante o exemplo da árvore, né? A árvore que não dá fruto, né? Não é isso? Ele corta. Vocês já viram como que a árvore, como que acontece para a árvore ter o crescimento? Né? O que é necessário para a árvore ter um crescimento? Você vê aquela árvore bonita lá, ela tem que estar enraizada, né? Tanto que é difícil quando você corta uma árvore, se não tirar pela raiz, ela vai continuar crescendo. Não é isso? Se você não arrancar pela raiz. Ele vai dizer assim, essa Bíblia aqui que nós estamos aqui, ela diz nele radicados, né? Em algumas versões vai dizer assim, enraizados em Cristo, né?
Ele vai dizer assim, ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele enraizados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Permaneçam firmes, né, enraizados em Cristo, né? É o cuidado que a gente tem que tomar para não começar a gente estava comentando sobre isso aqui semana passada, né? A maior dificuldade das pessoas de se enraizar em Cristo é que ela se enraiza no homem, né? No conhecimento do homem. As pessoas parecem que querem ver alguém para poder confiar. Esse é o problema, né? Desde lá do Velho Testamento era assim, parece que ela precisa ver alguém, mas já tem alguém. E ninguém vai mais pagar o preço, o que Cristo fez por nós, ninguém vai mais fazer, e ninguém fez. Pode falar, Soldado. A Bíblia fala que o cristão tem que ser a árvore plantada junto ao rio, que ela vai sempre dar os nutrientes no tempo certo e as intempéries não vai interferir nada. Nós temos que ter plantado os nossos conhecimentos na Bíblia. Sim. Se nós tivermos plantado na palavra, não tem como negar, né? Sim. A primeira coisa que a gente vai fazer pergunta é se a palavra fazia coisa. Exato. Nós estamos vendo um vento muito forte de coisas erradas acontecendo por aí. E as pessoas começam a dar mais valor às coisas materiais do que à palavra de Deus. E isso é perigoso. Seria um novo tipo de gnosticismo. Sim. É uma forma de gnosticismo, né? Inclusive, Filipenses, que nós estudamos o livro anterior, ele vai falar um pouco sobre isso. Quando ele fala lá que de algumas pessoas que estavam ali, ele vai falar que estavam ali, tá? Na igreja. Ele vai chamar de inimigos da cruz. E ele vai falar um pouco sobre isso, né? Às vezes não é somente sobre a doutrina, mas pode ser qualquer coisa que nos tire dessa raiz, nos arranca da raiz que é Cristo. A gente vai perdendo o rumo, né? Se a gente não estiver enraizado em Cristo, dificilmente a gente vai entender e ter atitude de cristão e ter o crescimento espiritual e começar realmente a entender que Cristo ele é o suficiente. É o que Paulo está falando. Se pudesse resumir em uma frase, né, o texto, o livro de Colossenses, Jesus ele é o suficiente, Paulo vai dizer. Porque a maior briga deles era, não, além da morte de Cristo, beleza, Cristo morreu, eles não acreditavam nem na ressurreição de Cristo. Eles achavam que era separado o corpo do espírito, você podia pecar na carne porque não tinha nada a ver com o espírito, mas a Bíblia ensina totalmente diferente. É junto. Gálatas fala da luta, né? Esse era o ensinamento deles, ó, vocês não tem nada a ver, vocês podem viver a carne do jeito que vocês quiserem, porque o espírito já está salvo lá. Era separado. Era esse tipo de ensino que eles traziam, mas não. Aqui nós estamos em carne e cabe a nós lutarmos contra as vontades da carne, como Paulo fala em Gálatas, né? Então era complicado acreditar. Então Paulo está deixando bem claro para eles assim, Jesus ele é o suficiente. O Cristo que vocês já têm tudo. O conhecimento, a sabedoria, ele é fonte de riqueza. Ele vai chamar Jesus de fonte de tesouros, né? Ele vai dizer. Então você já tem tudo, que é Cristo. Só que às vezes não é sobre. Pode ser que não sejamos atacados na parte da doutrina, porque temos o entendimento hoje, mas talvez possam ser outras coisas que vai nos afetar e tentar nos tirar dessa raiz. E uma vez que nós saímos dessa raiz que é Cristo, fica complicado. Porque a tendência, o que acontece com uma árvore, né, que é arrancada da raiz, um fruto, né, que é tirado da raiz, a tendência dela morrer é grande, né? Então, é isso que acontece com o cristão também. Vocês querem comentar, irmãos? Pode falar aí. Que às vezes, pode falar, minha irmã. Isso. Exatamente. É isso aí. Ele vai dizer em algumas versões arraigados, né? Enraizados. É que essa está diferente, né? Ele colocou radicados, né? Fortalecer, firmar, né? Fortalecer como raiz. No grego diz assim, riso, né? Raízes, né? Quer dizer. Então, a gente precisa estar na árvore, né?
Por isso que quando Jesus ele encontra aquela mulher samaritana, eu gosto pra caramba dessa passagem, né? Que ela oferece água para ele, né? Aí ele fala para ela assim, olha, ele reconhece, né? E ele fala assim, se você beber dessa água, olha, que eu te der, você nunca mais terá sede. Porque é a água da fonte da vida, né? É a água verdadeira. Essa água que eles tomaram aqui, que o apóstolo Paulo está falando, né? Sobre esse Cristo. Nós tomamos da água da fonte da vida. Então, não é mais necessário buscar nada. Vocês já estão saciados. A sede de vocês foi matada, né? Vamos dizer assim. Matou a nossa sede de Jesus. Ele tem que matar a nossa sede de Jesus. Ele tem que nos saciar. Sendo assim, a gente não tem tempo para ficar pensando em outras coisas, buscando outras coisas, outros ensinos e outras coisas dessa vida também. Não é isso? Versículo 8. Agora ele vai adverter, uma advertência contra os falsos ensinos. Quem pode ler o versículo 8, por favor? O que significa a palavra enredar? Você sabe dizer? Alguém sabe dizer o que significa enredar? Às vezes tem umas palavras difíceis na Bíblia, né? Como? Isso. Envolver, né? Te cativar, te aprisionar aquilo ali, né? Paulo vai dizer assim, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. E olha o que ele vai dizer, vãs sutilezas. Em vãs sutilezas. O que seria vãs sutilezas aí nesse... É meu. Sem vergonha. Essa maneira de abordar é muito comum. A pessoa não chega falando direto. Sim. Muitas vezes ele tenta convencer você indiretamente. Então, é sutil. Como não tem nada a ver com o que está no culto. Ou não tem nada a ver com o que está na aula. A aula não é tão importante. Você pode estudar em casa. Entendeu? Isso são sutilezas que as pessoas às vezes usam e depois que usam, acaba enganando a pessoa. Sim. E aí chega uma hora que a pessoa pensa que aquilo lá é verdade. Como de fato não tem nada a ver mesmo. Sim. E o mais perigoso disso tudo, quando ele fala em enredar, né, ele te cultiva, né, ele te prende aquilo ali. É por isso que muitas pessoas a gente vê, não conseguem sair da cegueira, né, não conseguem enxergar, até enxergou a verdade, mas está preso aquilo ali. Porque eles usam de vã sutileza, eles começam a seduzir as pessoas. Né? Eles começam a fazer com que aquilo ali seja atrativo, benéfico, mas não benéfico como Cristo ensinou, em prol das coisas do alto, mas dessa vida aqui. Aí as pessoas ficam presas às coisas daqui e sendo iludidas com as coisas daqui, porque ele vai dizer assim, cuidado para que ninguém vos venha enredar com as suas filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não conforme Cristo. Né? Tem a filosofia e a tradição, é o que estava acontecendo em Colossenses. Tinha a tradição, que era a tradição judaica, né? Tinha que cumprir ainda com os rituais, a lei. Aí tinha e tinha ainda os rudimentos do mundo, né? É meu? A regata dele. Então, ensinando coisas do mundo, né, pra gente. E acaba aprendendo, né, as pessoas, aquilo que a gente acabou de falar, né? Às vezes não seja para nos tirar da igreja de Cristo, né, a verdadeira doutrina, né, mas com coisas, como o senhor Dalton falou, sutis, né, atrativas, que vai nos afastando de Cristo, sabe, vai nos levando a outros lugares. Mesmo às vezes estando aqui, a gente pode estar longe. Pode falar, senhor Dalton. Isso é semelhante quando a gente vai na praia e não tem muito conhecimento do mar. Não, né? Sim. Então a gente começa a brincar lá, brinca, a água está dando no joelho, e tá bom, tá ótimo, daqui a pouquinho está dando na cintura, e tá bom, e quando você menos espera, você vê o seu filho morrendo afogado. Sim. Então você está sendo enredado por uma falsa segurança. Só que você não sabe, você está morrendo. Sim. Ou está deixando que os outros vejam como se faz
já confiam em você. Sim. Então, esse ponto que Paulo começa a advertir é muito grave, porque às vezes a gente aconselha, apoia, e se é errado, a gente tem que ser errado. O guarda vira para lá para apitar. Ele fica, né? Quando chega mais ou menos uma criança na cinturinha dela, ele já apita com força. Sim. E às vezes a pessoa se aperta como cara, eu estou seguro aqui. E ele conhece ali, né? Ele sabe que é perigoso. Mas nós que moramos aqui sabemos que tem um banco de areia aqui, depois é fundo demais. Sim. E às vezes a gente vai nessa, o diabo faz um bom papel dele de nos enredar. Exatamente. E é engraçado nisso, porque às vezes está uma placa lá, é perigo, né? E onde está escrito perigo é onde tem mais gente. Você pode reparar. Tá um bocado de gente lá, e tá lá, parece que o povo se arrisca, né, nesse sentido. Então, é perigoso, né? Isso leva a gente à morte, né? Paulo vai dizer no verso 9 assim, irmãos: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Parece que é muito difícil, né? Entender isso. Como é que vocês entendem esse texto? Queria que vocês participassem aí, lendo só o 9, tá? É bom ler o 10 porque aí vai ficar mais fácil para entender, mas parece que são palavras difíceis, mas se você pegar o contexto da carta aos Colossenses, o que Paulo está tratando, vai ficar fácil o entendimento. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É isso aí. Ele vai dizer é isso aí. Sabe por que ele fala isso também? Porque eles não acreditavam. Olha só que loucura, eles não acreditavam que Deus encarnou em Cristo. Como é que pode alguém ressuscitar? Como é que pode alguém vir habitar em outra pessoa? Eles estavam pregando que isso não era verdade. Que a vinda de Cristo aqui na Terra, olha o tipo de ensino, que não existiu o feito de Cristo. Diminuindo, querendo excluir o feito de Cristo. Como é que pode isso? Aí Paulo vai falar sobre isso, né? Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a divindade de Deus, ela habitou em quem? Em Cristo, né? Habitou em Cristo. Eles estavam duvidando, tirando isso aí de... Não, isso aí é conto. Aí depois eles... Pode falar, Silvano. Estudando a palavra de Deus, você vai ver que existia uma linha de pensamento dos judeus, no pessoal dos judeus, que não acreditavam na ressurreição. Então fica difícil, né? Porque a pessoa não acredita na ressurreição e depois se torna cristão. Então depois ele fica com aquela dúvida, entendeu? Será que? Por quê? Eles não acreditavam na ressurreição. Não é possível alguém depois de morto. Ressuscitar. Jesus não vai falar, mas se não ressuscita, Paulo vai falar. Nós somos os piores das pessoas, porque não tem ressurreição, porque nós estamos se matando aqui então. Paulo, Cristo não é apenas um mensageiro, né? Nele habitou toda a plenitude da divindade. Deus encarnou em Cristo. Lê lá em João 14, por favor. Vamos ler lá em João. João 14, eu acho que é isso, se não errei o texto. João. É João 1? Acho que é João 1. Evangelho de João. É isso aí. O que está escrito lá em João 14? Quem pode ler? 14, capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. Cristo veio. Né? Se alguém um dia perguntar, mas aqui, a Bíblia está dizendo que ele veio como homem. Né? Hebreus 1, 3. Vamos ver lá em Hebreus 1, 3. Caramba, falta 15 minutos.
clareza, né? Que palavra, né? Que lindo esse texto de Hebreus. Ele quer o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Deus, ele habitou Jesus, né? Era Deus na terra. Deus desceu por um homem, cumpriu-se o que havia dito os profetas lá atrás. Ele veio, o verbo se fez carne, né? Jesus veio como homem. Deus veio cheio de glória e poder. Deus veio como homem na terra. Foi tentado, né? Sofreu tudo que tinha que sofrer, né? Eles duvidavam da divindade que havia sobre Jesus. Sabe por quê? Porque os falsos mestres, eles diziam aos colossenses que eles precisavam de seres espirituais. Eles precisavam de coisas... Oi? Não, adoração, né? Adoração de coisas... de anjos, né? Entendeu? Separado, carne de espírito, né? Eles queriam... Mas Paulo fala, né? Cristo, ele é o suficiente, né? Eles queriam rituais ainda, coisas, estavam criando coisas. É como até os dias de hoje, né? Você precisa fazer rituais ainda, você precisa circuncidar. Era uma mistura de lei com tradição, com fantasia do homem, era muita coisa, irmão. Não é diferente do dia de hoje, né? Então, Cristo, ele veio como homem, sim. Estava sobre ele toda a divindade, né? Aí no verso 10 ele diz assim, também nele estáis aperfeiçoados. Tem versão diferente aí, não tem? Também nele estáis aperfeiçoados. Em algumas versões, estava lendo algumas versões diferentes, ele vai dizer assim, e também neles, porque a palavra perfeição, ela não significava somente perfeição, né, mas era completo, né, preenchido. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas um despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Queria ainda alguns circuncidar os varões, né, naquele tempo. Aí Paulo fala assim, a circuncisão, irmão, já foi feita. Vocês receberam a circuncisão. Sabe como que é a circuncisão? Como que é a circuncisão? Batismo, coração, de dentro para fora. O coração de vocês agora habita algo, né? Essa é a circuncisão de vocês hoje. Por isso que ele fala no verso 10, também nele estáis aperfeiçoados, está preenchidos, né? Estando nele, ele habita em vocês. Não é mais necessário nada. Cristo é o suficiente. Vocês têm o tudo. Porque Deus, ele é o tudo porque Deus, ele deu tudo dele para nós. Ele deu, a Bíblia diz, o Filho unigênito dele para nós. Vocês não precisam imaginar, não depende de mais de nada, a não ser que vocês se percam no meio do caminho e abandonem Cristo por algum motivo. Aí vocês colocam a salvação em risco. Mas enquanto há rituais, enquanto há buscar outras coisas, outros deuses, outros ensinamentos, vocês têm o principal, Cristo. Aí ele vai dizer mais uma vez, o cabeça. Nós falamos aqui na semana passada, se o cabeça, irmãos, se o seu cérebro parar de funcionar, o corpo para, não é isso? Uma pessoa que sofre um AVC, né, um acidente vascular cerebral, às vezes ela perde parte do movimento, não é isso? Porque um pedaço do seu cérebro parou de funcionar, então o corpo não funciona. Então ele vai dizer assim, vocês têm o cabeça de todo principado e potestade. Cristo está acima de tudo e de todos. Cristo, ele não existe fábula, não existe Satanás maior do que Cristo, não tem. Ele está acima de tudo, principado e potestade. Ele, pode falar. Sim. Sim. Uhum. Sim. Sim.
Sim. Sim. Sim. Sim. É isso aí. Os temas principais, o principal, eles pegavam muito na circuncisão, né? Jesus, eu estava lendo o livro que eu ganhei, né? Muito bom aquele livro lá, Deixar a Bíblia Falar. Muito bom esse livro, é bem esclarecedor mesmo. É de um irmão da Igreja de Cristo, inclusive, né? Ele estava fazendo a salada que as pessoas fazem, né? Entre lei e graça, né? Às vezes até é perigoso, porque acha que a graça é mais fácil, né? Porque ele deu aquele exemplo, ele estava citando um exemplo, eu tinha comentado contigo, você lembra qual é o exemplo? Caramba, minha cabeça estava... Ah, lembrei. Lá na lei, lá em Levítico, Deus ele falava assim para o povo, ó, quem blasfemar contra mim, matem. Morre, não é isso? Quem blasfemar contra Deus, aí ele fala assim lá em Levítico, olho por olho, dente por dente. Aí, quando Jesus começa o ministério lá em Mateus 5, ele vai começar a mudar a história. Já está deixando bem claro que a lei, irmãos, não ia mais ser válida. Porque ele fala assim, obrigado, irmão. Vou auxiliar ele hoje. Ele é bonzinho, né? Aí Jesus vai falar lá em Mateus 5, assim, vocês ouviram falar, olho por olho, dente por dente. Ele vai citar Levítico. Só que ele fala assim, agora mudou. Agora, eu porém vos digo, se baterem na sua cara, mate. De outra face. Então a graça é mais fácil? É melhor resolver lá na porrada lá, né? Se fosse o Gilberto deu risada. Sim. Exato. Sim. Um amor sem barganha, né? Um amor perfeito, né? O amor, amar mesmo sem receber nada em troca, como Cristo fez por nós. Né? Então eu estava olhando isso e falei, rapaz, não é fácil. Mas só que eles queriam ainda a circuncisão. Paulo fala, nada disso, irmãos. A circuncisão não é feita mais por mãos. Era na mão, né? Era na pedra, né? Cortava lá o pelinha, né? Essa era a marca do cristão, dos escolhidos por Deus, né? Agora não, a circuncisão não é mais feita por mão humana. Agora é espiritual, né? Agora é Cristo que faz circuncisão em nós, né? A nossa circuncisão hoje é o Espírito Santo habitando na gente, né? As pessoas identificam o cristão pelas suas atitudes, seu comportamento, seu jeito. Aí sim é um sinal esse aí é circuncidado, né? Esse daí, caramba, esse aí realmente faz parte da circuncisão. Esse está em Cristo, porque não é mais feita por mãos. Agora é coração, de dentro para fora. Esquece isso. Que salada que eles estavam fazendo lá, né? Negócio doido, né? E continua até hoje. Não, as práticas da lei, vamos fazer. Aí ele vai dizer assim no 12, falta 10 minutos. Sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados com ele, mediante a fé no poder de Deus, que os ressuscitou dentre os mortos. Aí esses caras que estavam pregando que nem Jesus ressuscitou, imagine eles falarem assim, ó, eu também vou ressuscitar um dia com Cristo. Paulo está falando assim, ó, o que eles estão ensinando, que a ressurreição não existiu, Jesus ressuscitou no terceiro dia. E digo mais, vocês também vão ressuscitar com ele. Vocês também no grande dia vão ressuscitar junto com Cristo. Não é somente Cristo que ressuscitou, eles estão acreditando na ressurreição, vocês também vão ressuscitar. E é verdade. No grande dia nós vamos ressuscitar também junto com Cristo. Mas eu acho interessante que Paulo fala, nós somos sepultados com ele no batismo. O batismo, irmão, foi o nosso sepultamento. A morte da carne, né? Por isso que quando a gente perde alguém, né? A gente fica muito triste, né? Porque vai sentir falta demais
da pessoa, né? Porque o ser humano é assim, né? Mas o sepultamento verdadeiro dele foi quando ele desceu as águas. O nosso sepultamento principal não é aquele que põe uma coroa de flores, faz aqueles... Era 2 dias de velório antigamente, hoje está mais curto, né? Está 2 horinhas. Mas não é aquele momento ali. O momento da nossa morte, do nosso sepultamento, foi aquele dia que você falou assim: Senhor, eu creio que o Senhor é meu único, suficiente Salvador. Eu vou decidir descer as águas ali, e você morreu. E se você morreu, Paulo fala que você é o quê? Nova criatura. E se você é nova criatura, abandonou o velho homem. A conta fecha, né? Tem que fechar. Você foi morto, né? Com ele no batismo. Você se batizou, você morreu com ele. No qual também fosse ressuscitados com ele, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo, ele vai... Tem que ter uma mudança nossa, né? Nossas atitudes, né? Não dá para mim ser um morto vivo, né? Eu morri, mas eu continuo vivo nesse mundo. Um zumbi. Não dá para ser assim, irmãos. Uma vez morto, morreu, sepultou o velho homem, né? O velho William foi morto. E falar para vocês que é uma luta todos os dias, que ele quer ressuscitar, muitas das vezes. Mas foi morto, né? Jesus, para a glória dele, nos fez nova criatura, né? Através do teu Espírito. Ele vai dizer assim no 13: quando vocês estavam mortos em suas transgressões, na incircuncisão da sua carne, ele os deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Vocês querem comentar esse versículo aí, 13? Vocês querem falar alguma coisa? Eu estou falando demais? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Quem é que deu vida para vocês, né? Paulo está falando. Quem é que foi o autor, o consumador da vida nossa, né? A vida, hoje é vida, né? Se a gente for, é Jesus, né? Se a gente for olhar para a carne, né? Foi minha mãe, né, que me deu a vida, né? Me deu a luz. Na verdade, é até interessante isso, né? O dia do nosso aniversário tinha que ser mudado a data, né? Tinha que ser colocado o dia que você foi batizado. Ali você nasceu. Ali você teve vida. Quando Cristo soprou em nós o Espírito dele, né? Colocou sobre nós o Espírito Santo dele, ali eu tive vida de verdade. Quando eu nasci, né, do ventre da minha mãe, a minha mãe me deu a luz. Mas quem me deu a vida foi Cristo. Ele associou isso, né? Jesus estava falando ali para ele, né? Não é esse nascimento. Você nasce quando você se batiza. Isso. Aí se torna filho, né? É isso aí. Antes, estávamos mortos em pecados, né? Agora vivificados em Cristo. Aí ele vai dizer no verso 13, né? Porque você vê como Paulo continua falando, né? Exaltando a figura de Cristo, né? Colocando Cristo sempre como em evidência no livro de Colossenses, porque ele vai falar para eles assim, olha, até para nós, né? Não tem como, irmãos, a gente seguir outra coisa, mesmo que essa pessoa seja a mais sábia, dizem que os homens mais inteligentes chamavam Bill Gates, não é isso? Os mais ricos, os mais... ele... Tem mais alguns, né, que é conhecido como um dos homens mais inteligentes, né, da Terra. Ele não chega nem... o conhecimento que ele possui é humano, né? O que Cristo ele deu para nós, ele trouxe, é da divindade, é direto de Deus, porque ele veio como Deus aqui na Terra. Não é isso? Como homem, Deus ele habitou em Cristo, né, aqui na Terra. Então,
não há nenhuma sabedoria. Ele vai dizer assim no verso 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Aí ele vai dizer no verso 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, escravando na cruz. Então, vamos ler Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, do 10 a 11. É chamado de a cédula Jesus. Ele foi o valor, ele foi o preço, né? Ele foi a cédula, ele foi a oferta de Deus, né? Para nos salvar, para nos tirar da condenação, né? E ele vai dizer ainda aqui, né? Interessante isso, porque a gente até comentou isso nos estudos anteriores. A lei era ruim, irmãos? Não. A lei era ótima, porque ela mostrou os nossos pecados. Não matarás, não é isso? Não adulterarás. A lei, ela mostrou para nós o que era o pecado, como guia, sombra do que viria. Mas ela não salva. Nenhum ritual salva, nenhuma tradição salva. Ah, mas a tradição deles é essa, não salva. O ritual era esse, não salva. Cristo que é a cédula. Cristo, ele é o preço. Cristo, ele é a nota dada por Deus para nos arrancar, né, do pecado, para nos dar vida e nos dar salvação. Quem pode ler, por favor, Romanos capítulo 7, do 10 a 11. Leu todo? 11, 10, 11? Efésios 6, 12, por favor. Efésios capítulo 6, versículo 12. Hebreus 2,14. Há quem diga que Hebreus não foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? Foi pelo apóstolo Paulo, não foi? Tudo parecido, né? Tudo indica que sim. 2,14, Hebreus 2,14. Eu vou ler isso aí. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desde também ele igualmente participou, para que sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, né, o diabo. A cédula, né, lá em Romanos a gente leu que foi ela condenava, né, a lei que nos condenava, né, Cristo pagou nossa dívida na cruz. Cada ato de Jesus naquele dia de sua morte, né, cada sofrimento que ele teve naquele momento, né, era a lei, né, tirando a lei sendo abolida, não mais a lei, mas agora o que Cristo havia de fazer. Cristo, Jesus venceu os poderes espirituais malignos também, né? Há quem que pensava que quando Jesus estava sendo morto na cruz, ele estava perdendo, né? Não, né? A gente leu aí Efésios e Hebreus, né? Cristo, ele venceu, né, qualquer poder espiritual, qualquer coisas malignas nessa terra. Então, Jesus, Paulo está dizendo, né? No Colossenses, a gente vai continuar falando sobre isso no restante dos versículos. Jesus, ele é o suficiente, né? Cuidado para que vocês não um dia, né, não caem em contos, não caem nesses ensinos que eles estão levando para vocês, de que tem que ter alguma adoração a alguém, de que o que alguém fizer vai ser maior do que Cristo fez. Não foi, irmãos. O que Cristo fez por nós na cruz do Calvário é o suficiente. Nós precisamos ficar com o que Cristo ensinou. Ainda que, né, você perca muitos amigos, né, como nós às vezes, né, tínhamos muitas pessoas quando éramos de denominação, quando passamos a falar o que era verdade, que Cristo era o suficiente, a lei foi abolida, né, agora é a graça, é os feitos de Cristo, né, muitas pessoas começavam a chamar de louco, a chamar, agora não acredita mais em milagre, não acredita mais nas coisas. Não, muito pelo contrário, agora sim eu sei o que é o milagre, agora eu sei o que foi o milagre, eu sei quem é Cristo agora. Eu sei o tamanho do feito que Cristo fez por mim. Pode falar, soldado.
o que Jesus sofreu, a maior sofrimento dele, não foi a parte humana, foi a Sim. parte espiritual. Você vê o inimigo, que ele tinha poder para ver o inimigo e saber que ele não podia fazer nem um quilo que ele comungava, como ele perdia. E Jesus, para cumprir tudo que ele cumpriu, sofreu muito. Né? E às vezes a gente pensa que os problemas são material, não é material. Você vai se enganar redondamente. Porque o problema é espiritual. O diabo, ele é astuto, Sim. tem artimanha, ele tem tempo para pensar, Arquitetar. arquiteta tudo certinho, muda as táticas de hora em hora, de minuto em minuto, só para te derrubar. Então você tem que viver, por isso que eu falo, viver em Cristo. Sim. A- Pensar em Cristo. Andar nele, né? E sempre aprender a dizer não às coisas do diabo. Aprender a dizer não. Não é fácil, não é fácil. Mas não é impossível. Amém. Em cima disso que o Sadal está falando, Cristo foi humilhado, né? Foi zombado de todas as formas. Ele sofreu todos os danos aqui, né? Como homem. E na onde que ele venceu? Aonde que ele venceu tudo aquilo que ele sofreu? Na cruz, né, gente? Ali na cruz, ele venceu, né? Ele expôs ali eles ao desprezo na cruz. E como o senhor estava falando, né? A luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não adianta a gente querer lutar no físico, né? Porque não é mais dente por dente, né? Olho por olho, dente por dente. É espiritual, a gente não vê, irmãos. Às vezes a gente quer lutar, que nem o senhor falou, às vezes é o irmão, às vezes as coisas que acontecem, às vezes é isso, é aquilo, a gente quer comprar uma briga, quer ficar lutando aquela briga, que a gente não vai vencer nunca aqui. É diante de Deus, Cristo venceu na cruz. Ele tinha todos os argumentos, ele tinha todos, ele estava sendo morto, e inclusive quem estava julgando falava assim, mas esse homem não fez nada para vocês, como é que eu vou julgar ele? Nem ele conseguia julgar, nem Pilatos, nem ninguém teve autoridade, autonomia para julgar Jesus. Mas ele venceu, ele sabia que tinha que ser assim, venceu na cruz, né? Então, a gente tem que parar com isso, né, de ficar querendo lutar com as próprias mãos, porque da mesma forma como a circuncisão não é mais física, as lutas, as coisas que acontecem também não é mais física, irmãos. Não adianta. Espiritual. Se o irmão tem problema, a melhor coisa a fazer é orar. Eu já tive problema com pessoas, a pessoa fala, mas a gente tem que fazer alguma coisa, tem? Orar. É isso. Oração tem poder. O Wellington me ensinou muito isso aí, porque ele passava por um lugar de estar de drogas, um monte de drogas lá, né? E eu ficava meio revoltado, né? Aí ele falava, pai, o único jeito que a gente viver é orando. Orar para essas pessoas que saiam aí. Eu falou, não tem jeito. O nosso problema é espiritual, não carnal. Sim. Eles vivem na carne, né? Mas às vezes dá vontade, né? Mas não adianta você fazer nada, né? Você vai apenas adiar um problema mais grave, Sim. porque daí eles não vão ter salvação mesmo. E pode ser que um dia um de eles tenha salvação, porque Deus tem poder. Exatamente. E a Bíblia fala que Cristo, assim como ele é o cabeça da igreja, ele também é o cabeça de todo principado e potestade. Ele está acima de qualquer poder maligno que existe. Está sobre ele. E sendo assim, o diabo sabe que não consegue mais ter acesso a Cristo, né? A Deus dessa forma. Aí ele vai atacando quem? Aí a gente demora para entender que a luta não é física, é espiritual. Sim, sim, sim,
Sim. Sim. Uma coisa que a gente tem que fazer, a igreja tem que aprender. Quando vier para o culto, se entregue totalmente nesse contato com Deus. Canta em força, ora com sabedoria, diz amém, sempre com as pessoas orarem. Se concentre, porque vocês estão aprendendo e estão lutando com Cristo contra um inimigo misterioso que a gente não conhece ainda. Mas se a gente for uma igreja unida, uma igreja forte, ele vai acabar saindo fora, né? E vamos vencer. Mas isso só acontece se nós deixarmos o nosso eu de lado, né? Deixarmos o nosso egoísmo de lado, né? Olharmos para o irmão do lado com amor, com carinho, com preocupação. Vamos nos tornar pessoas fortes, fortes para Deus. E aí então vamos conseguir vencer muito o inimigo que tenta nos enganar. Sim. Se a vitória é espiritual, a gente tem que alimentar o espiritual, né? Para enxergar as coisas espirituais, senão não tem jeito. Senão a gente vai ficar andando que nem zumbi, cego. Então é isso, meus irmãos. Quem quer aumentar mais alguma coisa? Se Deus permitir, semana que vem, versículo 16. Não tem outro. Colossenses, não tem outra palavra, não sei essa, né? Outra frase, né? Cristo é o suficiente. Cristo, ele é o suficiente. Ele precisa ser o suficiente para nós. A gente começou o capítulo assim, o livro assim, vamos terminar assim. Paulo está deixando bem claro para eles. Cristo, ele é o suficiente. Ele precisa ser o suficiente para vocês. Sigam o que Cristo falou. Façam o que Cristo fez. Olhem para Cristo. Né? Porque a preocupação de Paulo era que eles não se perdessem, não se enfiassem também em falsas doutrinas e começassem a fazer ritos. E ele pegasse. A igreja foi tão elogiada. Epáfras chegou com tanta alegria para Paulo, falando do trabalho. Quando Paulo soube, ele recebeu com tanta alegria isso. Só que depois veio a notícia ruim, né? Mas só que tem um porém lá, está acontecendo isso, isso, isso. Aí Paulo, imediatamente, ele pede para que seja enviada a carta aos Colossenses. Para que eles não se perdessem, não perdessem a alegria de permanecerem fazendo a vontade do Senhor, de que a igreja não fosse travado o trabalho, nem paralisado por causa de falsos ensinos ou de coisas que aconteciam que vinham de fora do homem, né? Coisas externas que estavam entrando na igreja. Então, era a preocupação do apóstolo Paulo, né? Isso continua até os dias de hoje, né? Que possamos... Pode falar, soldado. Eu poderia fazer um desafio. Um desafio? Todos que querem fazer um estudo, uma pregação, uma aula sobre esse desafio, né? Cristo é suficiente. Quando Cristo é suficiente na sua vida? E a gente estudamos aqui Sim, no livro, sim, que Cristo é suficiente. Porque para você memorizar e guardar, sim. às vezes você não vai pregar, não vai dar aula, mas você vai guardar. A gente pode, claro, se vocês quiserem, né, semana que vem, cada um quiser compartilhar alguma coisa, né, sobre esse tema, né, é uma lição de casa aí, né, vocês trazem isso, alguma área da vida de vocês, não sei, que de repente, né, alguma, desse tipo, desse tema, né, que Cristo é o suficiente, né, algum versículo, comentar alguma coisa, a gente pode compartilhar, né, ser uma aula mais interativa, todo mundo participando, não somente aqui falando, mas cada um trazer, né, um versículo em cima disso, né, uma situação da Bíblia, ou que aconteceu, né, em cima disso, que vocês passaram em cima disso. Acho que é legal, né, a gente compartilhar. Cristo, ele é o suficiente, né, ele tem que ser. Se a gente tem buscado coisas ainda, né, para nos preencher, né, como colocar coisas na nossa vida, né, como era colocado por alguns naquele tempo, né, talvez não tenha sido o suficiente para nós, Cristo, né. Paulo, quando ele fala, ele narra a importância da morte de Cristo, né, o que Cristo fez por nós, por eles aqui por nós, vencendo todo principado, potestade, sofrendo tudo que ele sofreu, é mostrar para eles, né, e para nós que Cristo, ele realmente é aquilo que ele disse lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta, né, ele é o suficiente para nós, ele precisa ser.
tem vários versículos que ele disse, né, no seu ministério, durante o tempo que ele viveu aqui na terra, ele deixou bem claro quem ele era, o que ele ia fazer, o que ele tem que ser nos dias de hoje para a gente. Amém, meus irmãos?